há uma guerra invisível pelo governo da sua vida. E essa guerra, ela se dá em um ambiente... Isso, obrigado, querida, glória a Jesus. Isso, essa guerra, ela se dá em um ambiente que nós precisamos falar sobre ele, e eu quero contigo hoje assim o fazer. No próximo slide, querida, tem o texto bíblico, e ele diz assim, Efésios 6:12. Por quê? A nossa luta não é, vou repetir, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou fazer uma leitura em uma outra versão, porque sempre na igreja existem duas versões de Bíblia, na grande maioria, que é a Revista e Corrigida e a Revista e Atualizada. Em uma outra versão diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos e contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí eu li o verso inteiro. Queridos, quando nós falamos sobre territorialidade espiritual, nós precisamos primeiro estabelecer um conceito, um conhecimento. Primeiro porque o conhecimento é que vai nos guiar para a sabedoria. É sabido por nós que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Embora palavras muito próximas e usualmente ditas juntas em muitos contextos, mas são coisas distintas. E quando nós falamos de conhecimento, nós entendemos ou precisamos entender o conceito que conhecimento é saber fazer algo. Quem busca conhecimento, busca aprender a fazer alguma coisa. Conhecimento é saber fazer. E é por isso que nós adquirimos conhecimento num contexto amplo, através de estudo. Nós adquirimos conhecimento através da leitura. Nós adquirimos conhecimento através, muitas vezes, assistindo a um vídeo, a uma videoaula. Conhecimento é saber fazer. Agora, sabedoria é algo diferente, embora dentro do mesmo contexto, mas é algo diferente. Se conhecimento é saber fazer, sabedoria é fazer o que se sabe fazer. Sabedoria é pegar o conhecimento e aplicá-lo, e colocá-lo em prática. E aqui eu quero começar com os irmãos, há algo importante a aprender, mesmo em um conceito que encaixa em qualquer área da vida. O sábio é aquele que pegou todo o conhecimento, ou uma boa parte do conhecimento que recebeu, e colocou em prática. E é claro, às vezes você observa pessoas, nós observamos pessoas, que têm um nível de conhecimento, acesso a conhecimento, muito menor, inferior a nós, ou a alguém que nós conhecemos, e essa pessoa tem melhores resultados. E aí fica aquela coisa, como é que pode? Fulano é tão estudado, fulano sabe tanta coisa, fulano tem tantas formações, e aquele outro que tem um conhecimento pequeno, teve um acesso, a oportunidade ao conhecimento pequeno, tem resultados melhores. Por quê? Por causa da sabedoria. Não adianta você conhecer 1000 e aplicar 2, e o outro que conhece 5 aplica os 5. Ou seja, alguém que teve acesso a um nível de conhecimento menor terá resultados maiores quando ele coloca a sabedoria em ação. E é por isso que a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. E deixa eu te falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o contexto, com o texto, mas só para você já guardar aqui uma chave para a gente começar nesta noite. O segredo de Salomão ser um homem extremamente rico foi esse: sabedoria. Ele pediu ao Senhor e o Senhor o deu. Ele conseguiu aplicar toda a sua expertise. Em tudo que Salomão aprendia, ele aplicava e logo trazia um resultado. Mas, quando eu entendo que conhecimento é saber fazer e sabedoria é fazer o que se sabe fazer,
e eu leio esse texto proposto na carta aos Efésios, nós vamos ver no próximo slide que aí tem, que nós vamos entender que vida espiritual é conquista de território. A vida espiritual é conquista de território, mas a guerra espiritual não. Vida é uma coisa, e a guerra que é travada no espírito ou na área espiritual é outra coisa. A vida, eu e você temos uma vida em que dia após dia vamos conquistando espiritualmente territórios. Por quê? Porque em vida espiritual não existe território desocupado. E eu lamento te dizer, mas preciso te dizer, embora sei que esta é uma igreja ensinada, tem um extraordinário pastor, um homem de Deus e muito conhecedor da palavra do Senhor. E eu preciso te dizer, e peço aqui até a licença ao pastor, e agradeço por ele me permitir ministrar uma palavra de ensino a você. Deixa eu te dizer algo, olha aqui. Vida espiritual não existe território desocupado. Se os territórios da sua vida não estiverem ocupados pelo Senhor, eles não vão ficar vazios. Não tem como. Ou você ocupa com o Senhor, com as coisas do Senhor, ou esse território vai ser ocupado por outra força, que nós vamos entrar aqui hoje. Então a vida espiritual é conquista de território. Agora, a guerra que é travada e você não vê, e deixa eu dizer algo aqui, queridos, se nos fosse dado a oportunidade de enxergar o mundo espiritual por alguns minutos, imagina que Deus falasse assim, eu vou deixar você ver, vou descortinar esse olhar humano seu e vou te deixar enxergar o mundo espiritual por 10 minutos. Sabe o que você iria ver? Você iria ver anjos rolando no chão, se degladiando com demônios para te defender. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra do mal. Então, no mundo espiritual há uma disputa, uma guerra, porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor, a Bíblia também diz que o diabo, vosso adversário, está ao derredor. O anjo está ao redor, mas depois do anjo está Satanás. E quando nós quebramos princípio, o anjo do Senhor se afasta, porque não coaduna com o pecado e com a quebra de princípios. E aí você já sabe quem vai ficar ao redor, mas nós vamos chegar lá. Se vida espiritual é conquista de território, a guerra, ela é pelo quê? É por uma disputa de governo. A guerra é para saber quem vai nos governar. E se nós olharmos a seguir, você vai ver que antes de ofertar, nós vamos aprender biblicamente, que antes de ofertar o pecado, Satanás ele busca enfraquecer a nossa confiança na palavra de Deus. Pode passar o próximo, filha. Antes de ofertar o pecado, antes dele nos oferecer o pecado, ele vai tentar enfraquecer a nossa confiança na palavra de Deus. Eu vou ler um texto bíblico com você, livro do Gênesis, o capítulo de número 3, verso do 1 ao verso 6. Você já ouviu esse texto? Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto, mas eu faço questão de ler. Gênesis 3, do verso 1 ao verso 6. Olha o que diz o texto. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse para a mulher: certamente que vocês não vão morrer não, gente. Que isso? Não, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher viu aquela árvore e viu que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Você percebeu a proposta? A proposta não veio com o pecado, não.
A serpente não ofereceu o pecado. A serpente ofereceu o abandono do governo de Deus para estabelecer o governo de si próprio. A oferta não foi o pecado. A oferta foi desobedecer a palavra de Deus. A primeira coisa que Satanás vai fazer nessa guerra pelo governo da sua vida é tirar de você a obediência à palavra. Você começa, nós somos atacados nisso, e a pessoa começa a desobedecer. Olha o ataque da serpente, de Satanás através da serpente à mulher. Falou assim: foi assim que Deus disse? Deus está dizendo isso? Não, que isso? Não existe isso. Na verdade, Deus sabe que se você comer, você vai ficar igual ele. Não falou que a mulher iria, não ofereceu o pecado, ofereceu que a mulher ou que o ser humano tomasse o governo de Deus da sua vida. Então aqui nós temos um primeiro entendimento do que é territorialidade espiritual. Há um território espiritual que está em constante guerra. E essa guerra, querido, não é uma guerra por disputa de poder. A guerra de disputa de poder não existe. Deus é extremamente poderoso e invencível. Satanás sabe disso. Ele não vai entrar em uma disputa de poder com Deus. Não, querido. Satanás, ele entra na disputa pelo governo das nossas vidas. E quando nós falamos de território espiritual, nós precisamos entender o que está escrito lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15. Olha o que diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Está aqui. Aqui nós entendemos o que é o território espiritual. Tiago escrevendo, ele usa uma palavra. E a palavra é cobiça ou concupiscência, é a mesma coisa. Que vem do grego, claro, Novo Testamento. Epitimia, que é uma inclinação desordenada da natureza humana para o pecado. Então, quando o texto está dizendo assim, ó, cada um é tentado e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ele está dizendo, sabe qual é o território de ataque, ou as áreas de ataque neste ambiente espiritual? É no desejo, é no anseio, é no impulso, é na forte inclinação, é no apetite. Ou seja, existe aqui a primeira forma dele atacar. Ele vai agir na área em que nós somos muito facilmente dominados. Querido, eu falo nós, sabe por quê? Porque infelizmente a nossa natureza, ela precisa ser morta todo santo dia. Então, ele fala, olha, tenha cuidado. Por quê? Porque há uma progressão. Qual é a progressão, pastor? Aqui a gente começa a entender. A pergunta não é onde Satanás atua. Não. A pergunta certa é como Satanás procura estabelecer governo. Porque não interessa onde. Não interessa onde, querido, sabe por quê? Porque Satanás, e eu vou fazer aqui uma brincadeira que eu sempre faço, mas com muito respeito, Satanás é cão, mas não é burro. Ele sabe no que você é forte e ele sabe no que você é fraco, e eu também. Então ele não vai perder tempo te atacando naquilo que você é forte, naquilo que você tem como princípios basilares. Não, ele vai te atacar nas suas fraquezas. E assim ele começa a se mover, ele age em progressão. Diga aí, progressão. O que é a progressão? Ele vai agir através de 3 movimentos. E aí eu chego no cerne da ministração. Obrigado, pastor. Ele vai agir em progressão. Qual é a progressão? Ele ataca em 3 fases. Primeira fase, oposição. Segunda fase, opressão. E por último, possessão. Oposição, opressão e possessão. Na oposição, ele vai procurar abrir um espaço. Lembra que os antigos falavam assim? Abriu uma brecha.
Deu brecha. Os antigos não, tem gente que fala até hoje, lá na nossa igreja mesmo, tem umas irmãs lá que falam direto: ó, pastor, a gente tem que ficar esperto, não pode dar brecha para o inimigo. É isso mesmo, ele vai tentar abrir um espaço. Sabe o que é a brecha, biblicamente falando, teologicamente falando, conceitualmente falando? A brecha é a legalidade. Satanás não é um ilegal, ele não te ataca porque ele quer, ele não tem essa autoridade. Só Deus dá autoridade, mas ele te ataca na legalidade. Por quê? Porque um atributo de Deus não pode sobrepor o outro atributo. Deus é justo, e quando nós abrimos uma legalidade, pela justiça de Deus, Satanás ele vai ter a oportunidade de fazer o ataque. Então ele começa na oposição, ele procura abrir um espaço. Na opressão, ele consolida esse espaço. E na possessão, é o governo estabelecido sobre aquilo que deixou de permanecer sobre a autoridade de Deus. Então vamos lá? Se eu estiver falando rápido demais aqui, vocês dão um grito aí, viu? Dá um glória a Deus mais forte que eu entendo. Vamos lá. Aqui. Primeiro, a oposição quer abrir espaço. Ele vai se opor para abrir espaço. Depois, na opressão, ele vai fazer o quê? Vai consolidar esse espaço. E na possessão, ele vai estabelecer o governo e vai retirar a autoridade de Deus. Então vamos ao primeiro movimento, que é a oposição. A primeira investida de Satanás é se opor. Por quê? Porque ele quer conquistar o governo da sua vida. E como funciona a oposição nessa territorialidade? Queridos, Satanás ele vai se opor a tudo aquilo que te aproxima de Deus, a tudo aquilo que te alimenta espiritualmente. E aí, eu vou usar aqui hoje eu vou trabalhar com vocês numa linguagem que vai ser facinho de entender. Nesse ambiente de oposição, você já viveu ele. Por isso que é tão difícil, às vezes, orar. Por quê? Porque a oração é um diálogo. A oração, aqui, se eu quero ser entendido aqui nos Estados Unidos, quando eu entro numa loja, qual é o idioma que eu tenho que falar? Inglês. Por quê? Porque é o idioma dos Estados Unidos. Se eu vou para a Espanha e quero ser compreendido na Espanha, eu tenho que falar espanhol. Se eu vou no Brasil, eu tenho que falar português. A oração é o idioma que se fala no céu. Quando eu oro, o céu compreende. A oração faz parte da cultura de vocabulário do céu. Então, se Satanás conseguir se opor e te vencer na oração, ele corta a sua comunicação com o céu. Agora imagine você vivendo sem conseguir se comunicar com o céu. Segundo, é tão difícil jejuar. E eu preciso compartilhar com vocês aqui alguns ambientes de conhecimento, tá? Vamos lá. Ele trabalha até mesmo nisso. Queridos, a gente não sabe mais, infelizmente. Aqui eu sei que vocês sabem, porque eu pastor de vocês, aleluia. Mas eu passo por uns lugares aí que o povo não sabe a diferença de oração e de jejum. Eu estou cansado de ouvir gente falar assim: eu vou jejuar até Deus me ouvir. Eu falo: não, irmão, só ora. Para ele te ouvir, você ora. O jejum não é para Deus te ouvir. O jejum é para você ouvir Deus. É o inverso. Porque na oração eu falo com Deus, mas às vezes eu estou orando e parece que Deus não está respondendo. Não é culpa de Deus, porque Ele sempre responde. É porque o barulho de mundo à minha volta, a minha carne, as minhas ocupações estão tapando os meus ouvidos. Então eu faço o quê? Eu jejuo, silencio a minha carne para ouvir a Deus. Então o jejum é ouvir a Deus. Se Satanás te vencer na oposição do jejum, o que vai acontecer? Você deixa de ouvir a Deus. Simples assim. Vamos mais uma? Então, ele te impede de orar, ele te impede de jejuar. Se Satanás conseguir impedir você de ler a Bíblia, o que faz a leitura da Bíblia? A leitura sistêmica da Bíblia, queridos. A leitura te alimenta, a palavra de Deus te alimenta. Se você lê um versículo que seja de manhã antes de sair para trabalhar, se você lê outro versículo à noite antes de se deitar, essa palavra vai te alimentar. Se ele conseguir se opor e vencer na oposição da leitura da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar desnutrido, você vai ficar sem força, sem o alimento, e é assim que ele vai conquistando o território. Parou de orar, cortou a comunicação. Parou de jejuar, parou de ouvir a Deus, está surdo. Parou de ler a Bíblia, está fraco, sem se alimentar. Parou de congregar,
Ai, não fala disso, pastor. Porque agora a onda agora é essa. Eu sou a igreja. Na onde? Que Bíblia é essa que você está lendo? Você no máximo é um membro da igreja. A igreja é o corpo. E corpo é todos os membros juntos, sendo alimentados pelos organismos, que são os organismos da igreja. Parou de congregar? Aonde é o ataque? Qual é a força da oposição? Ei, deixa eu te falar. Vou te fazer um desenho para ficar melhor. Imagina, a igreja é corpo, a Bíblia chama a igreja de corpo, sim ou não? Pois é, então vamos lá. Imagina que essa mão minha, por alguma situação, eu chego no médico, o médico fala, vou ter que cortar, amputar a mão. Ele vai lá e amputa a minha mão, coloca a minha mão do lado, faz o curativo no meu braço. Vai doer, não vai? Vai. Depois que passar, que passar o efeito da anestesia, vai doer muito. Vai me dar ínguas, vai me dar febre, eu vou ter que tomar antibióticos. Mas em um determinado tempo, o meu braço, ele vai sarar. Ele vai cicatrizar. E o meu corpo continuará vivo. Em normalidade, vivo. Sim ou não? Agora eu te pergunto, e a mão que cortou fora, o que acontece? Cresce um corpo em volta dela? Pois é, membro desconectado do corpo apodrece e morre. Ah, mas Satanás quer exatamente isso. Lembra que nós lemos no início? Qual foi o papo dele com a Eva? O papo não foi através da serpente. O papo não foi pelo pecado. Foi para deixar de ouvir a Deus. Mas a igreja, Jesus não fundou, não montou a igreja. Quem te falou que não? Você já leu o Evangelho de Mateus capítulo 16? Quem ele comissionou? A igreja, e ele ainda disse, é minha igreja. Todo mundo que fala contra a igreja é anticristo. Por quê? Porque quem comissionou a igreja foi Cristo. Então quem fala contra a igreja de forma subliminar está dizendo, ele errou, ele não devia ter feito isso, porque a igreja deu errado. Queridão, a igreja não erra, quem erra são homens, somos nós. E por isso que nós nos arrependemos, mas a igreja é santa, é pura, é imaculada. Ela é produto da voz e do determinismo do Senhor através de Jesus Cristo. Então na oposição, ele vai tentar nos fazer deixar de congregar. Por quê? Porque sem congregar ele te isola. E o isolamento é perigoso. Na oposição, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar também fazer com que você comece a falar contrariamente a princípios espirituais. Fazendo o quê? O que hoje está na moda, queridos. Fazendo com que você e eu nos adequemos a esse mundo. Por isso que Paulo escreveu assim, ó, não vos conformeis com este mundo. E conformar aqui não é falar, fazer o quê? Tá tudo bem. Não, aqui está falando de conformidade e não conformidade. Aqui está dizendo, não estejam modelados pelo mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas a partir do mundo. Então quando Satanás consegue fazer que nós relativizemos aquilo que está acontecendo no mundo, ele vence na oposição. E aí você começa a ficar com medo de defender princípios espirituais que são emanados a partir da palavra de Deus, querido. O mundo pode mudar, a história pode mudar, a compreensão pode mudar, mas uma coisa não muda, essa palavra, ela é imutável, ela continua sendo a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas virou normal. Calma lá, tem coisa que é normal e tem coisa que é comum. O ataque de Satanás é tentar tornar normal o que só é comum. Quer que eu explique? Então lá vai. Eles falam assim, não, hoje é normal casar homem com homem, mulher com mulher. Não, não é normal não, é comum. Normal não. Normal vem de norma, de regra, de encaixe biológico, sociológico e comunitário. Normalidade, regra, dá encaixe. Comum vem de comunidade, é o que todo mundo está fazendo. Então, como a comunidade é comum a todos, então se tornou comum, mas nunca normal. Por quê? Porque nós temos uma determinação que vem a partir da palavra. E nós somos filho. E como filho você já ouviu assim, ó, eles podem, mas você não. Por quê? Porque você não é todo mundo. Paulo, quando ele fala
Timóteo chega e começa a tentar conversar com Paulo. Então, Paulo, podia ser assim, podia ser assado. Eu estou contigo, mas bem que eu podia fazer isso aqui. Porque se nós fizéssemos isso aqui, a igreja ia crescer mais rápido. Se nós fizéssemos isso daqui, olha, eu vi a igreja de fulano, a igreja de ciclano, eu vi fazerem isso, fazerem aquilo. Paulo olha bem dentro do olho do Timóteo e fala, Timóteo, você tem razão. Eles podem, mas você não. Aleluia, deixa eu lhe dizer, existem coisas que eles podem, mas nós não. Nós somos aqueles que ainda perseveram na palavra. É a palavra quem nos dá destino, é a palavra quem nos fortalece. Então a oposição é isso. Ele vai se opor a tudo o que vai alimentar a sua vida espiritual. Por quê? Porque se ele vencer na oposição, ele vai te deixar sem ouvir a voz de Deus. Ele vai te deixar sem comunicação com o céu. Ele vai te isolar. Vai te deixar desnutrido espiritualmente. Aí sabe o que vai acontecer? Vai começar o segundo movimento. Qual é esse segundo movimento? E aqui a gente mistura já Bíblia com biologia. O seu ser biológico, o córtex pré-frontal seu, sabe o que vai começar a acontecer? Você vai querer substituir, ou vai querer prazer imediato. Porque você está surdo, mudo, isolado, com fome, sozinho. A sua alma vai começar a gritar. E como você está totalmente sem comunicação para entender que é por coisas espirituais, a tua biologia vai te forçar a ir ao segundo movimento, que é quebrar um princípio, ou quebrar princípios para trazer prazer imediato. Aí vai fugir para onde? Vai fugir para a pornografia, vai fugir para as drogas, vai fugir para as bebidas, vai fugir para as baladas, porque quer prazer imediato. É a resistência, a oposição que venceu, ganhando espaço, se tornando ambiência, e isso vai oprimir. Tá vendo como é que o desenho ele é sério? E aí, vamos falar um pouco de princípios? Eu preciso falar. A fé cristã ela é principiológica. O que é isso, pastor? Todo princípio que você estabelece, Deus vem para honrar. E o que são princípios? São direcionamentos emanados através da palavra de Deus. É a Bíblia quem dá o destino. É a Bíblia quem diz qual é a nossa regra de fé, a nossa forma de agir. Quando eu quebro isso, por quê? Porque Satanás conseguiu me vencer na oposição e me fez negar a palavra de Deus como a Eva. Eu já não acho que a Bíblia, não, precisa atualizar, está meio desatualizado, nós estamos em 2026, isso aí já não faz muito sentido, isso aí é doidura, aí já começa a ver uns vídeos de uns malucos na internet, já começa a ouvir uns doidos, e já começa a dar razão, porque é assim que Satanás quer, você começa a ouvir umas doiduras e fala, sabe que tem razão? Não tem fruto nenhum, eu fico doido como pastor, me permita aqui um desabafo, viu? Chega assim, ei pastor, eu posso fazer uma crítica construtiva aqui na igreja? Eu falei, pode, mas antes, só me mostra o que você construiu. Porque só dá para fazer crítica construtiva quem construiu alguma coisa. Senta aí e me conta um pouco da história sua de construtor. Que depois que você me contar, aí eu vou ouvir todas as suas críticas construtivas. Ai, pastor, mas não dá com o senhor, não dá comigo, não dá com a Bíblia, querido. Não ouça quem nunca construiu nada, tentando dar destino para a sua vida. Essa palavra te dá destino. Você tem uma palavra pregada nesse altar toda semana. Siga a palavra, coma a palavra, obedeça a palavra, ouça a palavra, viva a palavra. Porque é a palavra quem liberta, é a palavra quem nos sustenta, e é a palavra que vai nos fazer chegar aos céus. Aleluia! A ambiência, oprimido. Aí o que acontece? Madrugada. A madrugada era o momento de orar. Era o momento que você batia o joelho no chão. Era o momento que deitado na cama você orava. Era o momento que você falava, cheguei a arrepiar, ó. Era o momento que você falava com Deus, mas agora você está isolado, foi vencido na oposição de Satanás. E aí o que acontece na madrugada? Ao invés de orar, você passa a mão no telefone. E passou a mão no telefone, os homens vai fugir para aqueles sites proibidos. E as mulheres vai ver os inbox da internet dizendo, oi linda, tudo bem? Você está parecendo um negócio, mas o Satanás está te chamando de lindo, você está achando lindo. Quebra princípio. E se todo princípio que eu estabeleço, Deus vem para honrar, todo princípio que eu quebro, Ele volta para me quebrar.
princípio, sabe o que acontece? Abriu a legalidade, a brecha. Vamos falando, né? Abriu a legalidade. Quebrou o princípio, abriu a legalidade. Abriu a legalidade, Satanás pode reivindicar. Claro que ele pode. E ele é cão, mas não é burro. E aí, na opressão, ele faz o terceiro movimento. E eu até corri nesses dois primeiros, porque eu quero focar nesse terceiro. Qual é o terceiro movimento? Possessão. É quando aquilo que exercia influência apenas, ou que influenciava, passa a governar. Tem gente governado pelas suas palavras malucas. E sabe por quê? Antes de ir à possessão, deixa eu lhe dizer. A Bíblia diz assim, ó: pelas suas palavras você vai ser absolvido, mas por elas também você vai ser condenado. Deixa eu te dar uma palavra pastoral aqui, me permita, pastor. Deixa eu lhe dizer. Nós, biblicamente, no mundo espiritual, criamos o ambiente em que iremos viver. Tem gente que está vivendo uma vida arrebentada, porque todo dia pela manhã ele constrói esse ambiente. Ele senta na cama e fala: hoje vai ser um dia difícil. Vai, você emitiu a palavra. Ele entra no carro para trabalhar e essa porcaria desse carro não presta. É verdade, o carro vai dar problema. Chega no trabalho: eu não aguento mais essa vida na América. E vai construindo o ambiente profético em que ele está habitando. Por quê? Porque não consegue entender que mundo espiritual é conquista de território. Explica, pastor. Vou explicar, querido. Acordou, senta na cama e fala: eu vou ter um dia extraordinário, porque tem gente que deitou para dormir e não acordou, morreu na madrugada, mas eu estou vivo porque o Senhor me preservou em vida. Eu vou tomar um café maravilhoso, porque o Senhor me deu café para tomar. Eu vou trabalhar com alegria, porque o Senhor me deu um trabalho para trabalhar. Eu vou viver as promessas, porque o Senhor me deu uma vida extraordinária. Glória, eu sinto graça para te dizer isso, querido. Em nome de Jesus, para de profetizar contra si mesmo. Para de construir ambiente ruim para você mesmo habitar. E comece a liberar palavras que constroem ambientes espirituais saudáveis. Quebrou o princípio. Satanás vem: pastor, pode um crente ficar possesso? Deixa eu estabelecer algo aqui primeiro. Nós temos uma ideia de possessão demoníaca só como manifestação. Sabe aquela possessão que a pessoa vem e manifesta com a mão na cabeça, cai no chão e tal, né? A gente tem essa ideia. Por quê? Porque nós adoramos um espetáculo. Deixa eu te falar, nós adoramos um espetáculo. E está tudo bem, porque a gente é humano. É claro, tem gente que vem na igreja, quando o Senhor se manifesta a partir do Espírito Santo, ele pula, ele chora, ele grita, e está tudo bem. Eu não posso julgar o meu irmão, porque a forma dele se alegrar é diferente da minha. Não, está tudo bem. O problema é quando a nossa fé está baseada em emoções, uma fé emocional. Por quê? Uma vez eu fui repreendido pelo Senhor, pastor. Me permite um testemunho rápido. Eu estava vivendo um tempo complicado do meu ministério, fazendo muitas reclamações. E aí eu fui conversar com um pastor de idade, pastor Jaime, pastorzinho de idade, lá em Portugal. Eu pastoreava uma igreja numa cidade chamada Aveiro, em Portugal. E aí fui conversar com esse pastor. Esse pastor mais dormia no culto do que cultuava. Ele tinha quase 80 anos. Ele ia para a igreja de pantufa, só para vocês terem uma ideia. E a gente tinha uma igreja que sentava no púlpito, os pastores, sabe aquela moda antiga? Ele dormia lá, que ele roncava. A esposa dele às vezes levantava, ia atrás da cadeira e ficava assim por trás da cadeira, batendo no ombro dele para ele acordar, porque ele dava umas dormidinhas, roncava. Eu fui conversar com ele desse jeito, essas características. Ele falou um negócio para mim que mudou a minha vida. Sabe o que ele falou para mim? Eu contei, falei: pastor João, porque assim, assado, eu estou desanimado, estou pensando em parar, e tal. E falei, esperando que ele ia falar assim: pastor, vou orar por você, me dá um abraço, um beijinho, pastorzinho querido. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: pastor, infelizmente eu tenho percebido algo na fala do senhor. Falei: o que, pastor Jaime? Eu tenho percebido que o senhor deixou de servir ao seu propósito, ao seu chamado, e está servindo aos seus sentimentos. Eu falei: Ele falou: o senhor está servindo ao seu sentimento. Quando você está bem, você serve de uma forma. Quando você não está bem,
a forma de servir é outra. Então você não está servindo o teu chamado, está servindo o teu sentimento. Satanás já descobriu. E ele faz questão de piorar as coisas para você não servir o seu chamado, ficar servindo o teu sentimento. Aquilo foi uma cacetada tão grande, irmão, que hoje, eu já avisei até minha família. Se por acaso eu morrer num dia de culto, antes de mandar me enterrar, me leva no caixão e coloca na porta da igreja. Que eu vou levantar, vou entrar, fazer o culto. Aí quando eu sair, aí continua o enterro. Eu aprendi, eu não estou servindo os meus sentimentos. Sabe por quê? Porque os meus sentimentos precisam ser submetidos ao Senhor, ao senhorio dEle. Ele sabe. Você acha que Ele não sabe essa prova que você está passando? Você acha que Deus virou... Tem crente que a covardia dele é tão grande que ele espiritualizou a covardia. Como assim? Você fala para ele: ô irmão, e tal coisa? Ah, pastor, estou esperando o tempo de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita num Deus que fica lá do céu olhando para você? E o negócio ruim, irmão, você... Me permite aqui, você se lascando, o trem está complicado. E ele olhando para você falando assim: não vou ainda não, porque não é meu tempo. Você acredita num Deus assim? Você acredita? Mas eu estou dizendo que não tem o tempo de Deus? Tem. O tempo de Deus se chama longanimidade. É Ele dando tempo para você se encaixar no propósito. Não é problema dele, não é com ele. A minha Bíblia, a sua também diz lá no Salmo o seguinte: o nosso Deus, o nome dele é Já. Já, a Bíblia diz. Então eu preciso entender que a possessão, essa que manifesta, é a melhor possessão que tem, irmãos. Que é isso, pastor? É. Por quê? Porque essa possessão, a gente ora no nome de Jesus e ele sai. Sabe qual é a pior possessão? É a possessão dos sentidos. O que é a possessão dos sentidos? É quando a mesma boca que ora em línguas, canta louvor e dá glória a Deus aqui no domingo, fala palavrão, xinga, difama e mente na segunda. Isso é possessão. Tomou posse, tomou o governo da sua língua e deixa... Mas como é que consegue? É um espírito de engano, que a gente espiritualiza tudo. Você já pegou aqui, né? A gente espiritualiza tudo. É um espírito de engano. Deus vai derrubar. Vai não, querido. Sabe por que não vai? Eu vou te explicar o porquê que não vai. Porque esse espírito de engano, Satanás, ele não tem problema em dividir. Não. Quem tem problema é Satanás, não. Ei, nessa guerra espiritual, Satanás tem duas posições, é 2-1. Tem um muro, o lado do Senhor e o lado dele. Se você estiver do lado do Senhor, glória a Deus. Mas se você estiver do lado do cramunhão, amém. Oh meu Deus, tem misericórdia. Mas e se eu estiver em cima do muro? Domingo eu estou aqui, mas segunda eu estou lá. Eu dou uma para Deus e uma para lá. E aí, eu estou em cima do muro. Você não está em cima do muro, porque o muro também é dele. Ele aceita dividir. Ele aceita dividir. Só tem um que não aceita dividir a glória dele com ninguém e o poder. Só o Senhor. Então a possessão que a Bíblia diz não é a manifestação, não. A manifestação é quando Satanás, ele quer envergonhar. Ele quer envergonhar. Ele quer deixar claro, é propaganda. Manifestação é propaganda do inferno. Agora, a possessão, a pior que tem é a dos sentidos. A boca que glorifica, que ora em línguas, que canta louvores, mente, difama, fala palavrão. Os olhos que contemplam a glória do Senhor e que veem o poder do Senhor ser derramado, é o mesmo que está olhando coisas indevidas. O ouvido que está ouvindo a palavra do Senhor, o ouvido que está ouvindo a voz de Deus, é o mesmo ouvido que está ouvindo a voz de Satanás e está ouvindo fofoca, emprestando o ouvido para fofoqueiro. Ei, aleluia. Os mesmos pés e pernas que te trazem para a igreja te levam a lugares que não deveria ir. Essa é a pior possessão que existe. E sabe o que me entristece? A gente cai. E aí vem o texto bíblico nos convidando a entender. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Essa palavra lugar do texto bíblico, querido, ela é entendida como posição, como território. Lembra que eu disse lá no início que não existe território desocupado? Ah não, eu estou meio fraco. Sabe, uma coisa interessante que eu ouço muito em apelo. O pessoal fala assim: você que parou na jornada, você que está parado na fé, oh meu Deus,
Vida espiritual não para, querido, até o mundo gira. Não para. Ou você caminha para perto, ou você caminha para longe. Não para. Ah, pastor, mas eu parei, eu só parei. Mas eu te provo que você não parou só. Olha como é que estava a sua vida quando você caminhava com Deus e olha como é que você está hoje. Ou seja, você regrediu porque você está caminhando para trás. Você relativizou, abriu espaço, quebrou princípios. Você duvida de Deus, você duvida daquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Você entra em debates desnecessários. Isso tudo é possessão. É Satanás possuindo espaço. Ele não precisa te envergonhar, fazer você cair, não. Ele precisa simplesmente te distrair e te arrancar da presença de Deus. Então, primeiro passo, oposição. Venceu na oposição, ambiência, opressão. Venceu na opressão, quebrou princípios, possessão. E aí ele começa a governar. E muitas vezes nós nem percebemos. E deixa eu falar, e eu vou dizer com autoridade. Não estou duvidando de você, mas eu sei que o Espírito Santo já está colocando no coração e na mente de pessoas aqui quais são as áreas que você precisa recuperar o governo para Deus da sua vida. Existem algumas áreas nas nossas vidas. Eu faço essa pergunta, queridos, todo santo dia. Eu falo com os meus filhos, com esse aqui, com o menor, e falo: olha, o papai vai ensinar um negócio para vocês. Sabe qual é a pergunta que você precisa fazer em todos os momentos? É: o que Jesus faria nessa situação? Vai entrar num lugar? Pergunte se Jesus entraria nesse lugar de boa. Se a resposta for sim, você entra. Se a resposta for não, você não entra. Se a resposta for não sei, você não entra também. Vai buscar informação. Vai falar alguma coisa? Antes de falar, se pergunte: Jesus falaria isso aqui de boa ou ele não falaria? Se a resposta for sim, fala. Se for não, não fala. Vai fazer algo? Para pergunta: Jesus faria ou não faria? É isso. Isso é governo. Mas nós não fazemos e queremos resultados de quem faz. E aí, pastor, o senhor já falou, mas me explica aí o que eu faço. É muito simples, querido. Tem como restaurar o governo? Tem. Tem como restabelecer? Tem. Porque do mesmo jeito que existem movimentos para lá, existem movimentos para cá. Como que eu faço para restabelecer o governo? Primeiro, preste atenção. Primeiro, libertação não é apenas remover a influência, é restaurar o governo. Sabe qual é o problema nosso? A gente corre atrás de um paliativo, de uma resposta rápida. É natural, somos humanos. Quantas pessoas já entraram nessa igreja em busca do quê? De uma solução. A vida está de ponta cabeça, a vida financeira quebrada, casamento arrebentado, filho perdido, está doente, está todo arrebentado. Ele vem, aí quando a coisa entra nos trilhos, o que ele faz? Vai embora. Por quê? Por quê? Porque ele entendeu que a libertação ela termina quando acaba a influência do mal, querido. Ela não termina quando acaba a influência do mal. Ela termina quando, ao terminar a influência, é restaurado o governo de Deus. Porque vida espiritual é conquista de território. E território vazio, ele volta a ser ocupado pelo inimigo. E o pior, você tira ele do território uma vez, ele vai embora. Se ele vê o território desocupado, ele já sabe que sozinho ele vai perder. A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele volta com quantos? Ele chama uma galera e fala: vamos junto, que agora eu quero ver eles me expulsar de lá. Eu sozinho eles deram conta, mas agora eu vou dar trabalho. Agora eu vou dar trabalho. É por isso que tem gente que foi embora e nunca mais conseguiu voltar. Porque vida espiritual é conquista de território. Então a libertação não é só remover a influência, é preciso restaurar o governo, é preciso restabelecer princípios. Tiago 4:7, olha o que diz o texto bíblico: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas olha a progressão, olha a ordem. Ele não fala resistir ao diabo, vírgula, sujeitai a... primeiro é sujeitai a Deus, sujeição. O que é sujeitar? É entender que ele não está governando mais. Então tira o que estiver governando e fala: está aqui, Senhor, estou colocando de novo nos teus pés. Estou sujeito ao seu governo. Aí o diabo vai falar: mas não estava junto? Como é que é isso? Ele fala: agora não, resistência. Acabou, meu filho, acabou. Já devolvi para o dono. Já devolvi para quem de direito. Então, sujeição. Pega, toma dele, fala: presta aqui para mim um pouquinho. Ele fala: por quê? Não, empresta só para você ver o negócio. Mas como? Você empresta aqui. Ele empresta, aqui, Senhor, estou devolvendo. Que isso, rapaz? Fala: não, acabou, meu irmão. Acabou.
Eu vou te atacar, pode vir, Senhor. Querendo me atacar, aí ele tem que fugir. Essa é a ordem. Você precisa devolver o governo ao Senhor. Não adianta orar, o Senhor resolver. Sabe, tem gente que ora para ganhar dinheiro. Aí a hora que ganha o dinheiro ele fala: gastar eu sei, Senhor, não precisa. Não sujeita ao Senhor. Isso é sério, você riu? Mas isso é sério. Tem gente orando, fazendo campanha para ficar rico. Mas quando fica rico, fala: não preciso de ninguém. Eu não preciso do Senhor. Eu gastar eu sei. Eu só preciso que me ajude a ganhar. Porque gastar eu sei. E volto a ser pobre. E volta a se arrebentar. Olha a ordem: sujeição, resistência, e aí o inimigo vai fugir. E tem um outro detalhe: o que acontece? Primeiro você restabelece o princípio, e depois você vai viver a liberdade. Porque o texto sagrado diz: foi para isso que o Senhor nos chamou. Olha o que diz João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade bíblica não é ausência de limites, não. Não, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. É viver segundo o propósito para o qual nós fomos criados. Então, primeiro, eu restabeleço o princípio. Segundo, eu vou viver a liberdade. Por quê? Porque, por fim, queridos, olha o que diz. Eu preciso entender isso aqui, essa frase, para a gente fechar. Olha aqui, próximo. Olha o que diz o texto. Ou, olha o que diz. A liberdade, a libertação não termina quando o inimigo se afasta. Ela se completa quando Cristo reina. Vamos juntos, no 3. 1, 2, 3. A libertação não termina quando o inimigo se afasta. Ela se completa quando Cristo reina. Sabe o que é reinado? Para mim terminar, estou no meu horário. A Bíblia fala de principados. Você sabe o que é um principado? Você já parou? Já se perguntou? O que é um principado? O nome está explicando. Um principado é governo de príncipe. Aonde o rei está vivo e o príncipe governa, é um governo de rebeldia. Por quê? Porque se o rei está vivo, quem governa é o rei, não o príncipe. Se o príncipe está governando, ele usurpou o trono do rei. E aí a Bíblia fala que Satanás, ele é o quê? Príncipe deste século. Quando a Bíblia fala de principado, ele fala de reinado de Satanás. Ele fala que tem alguém tomando o lugar do rei e reinando. É um principado, que é o que o texto que nós lemos no início de Efésios diz. Nós precisamos lutar contra o principado. O que é? Contra o governo de Satanás. Não, mas Satanás nem chega perto de mim. Satanás não vai tentar te governar diretamente. Ele vai tentar nos governar indiretamente. Pela cultura, pela quebra de princípios, pela relativização de valores. Ele vai tentar nos governar, fazendo a gente acompanhar tendências de moda, tendências de sociedade. Ele vai tentar exercer governo de todas as formas. Como é que nós paramos isso? Deixando o Cristo reinar. Se o Senhor estiver reinando, nada vai governar a sua vida. Oh, aleluia, nada vai governar a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Existem movimentos do inimigo, sim, ele se opõe, ele oprime, ele possui se deixar, mas também existe movimento do céu, e no movimento do céu é princípios estabelecidos e uma vida de liberdade. O Senhor nos chamou para ser livres, e a libertação ela começa quando o inimigo se afasta, e ela se completa quando Cristo reina. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Oh Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo que o Senhor permitiu que nós vivêssemos. Nós somos teus filhos, nós estamos aqui para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então não permita, meu Pai, que nós sejamos engodados pelo príncipe desses séculos, mas que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, queridos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Para terminar, queridos, me permita, pastor, o último slide, penúltimo melhor. Queridos, como eu disse para vocês, isso aqui é uma parte, são 3 capítulos de um livro que tem 12. Esse livro, na verdade, ele é uma adaptação de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, de pós-graduação em soteriologia. E
esse material ele é digital. Ele é um e-book. Ele foi formatado em formato e-book. Tem 116. Oh, glória! 116 páginas. 116 páginas divididas em 12 capítulos com 4 partes. Eu não vim aqui vender livro porque não faço isso. Mas gostou do assunto? Quer entender o conceito inteiro? Não dá para falar em 1 hora, não dá. Mas se você quiser, desejar, pode passar o próximo, filho. Ó, pega esse QR Code que está aí, ó, escaneia com o seu telefone, vai aparecer uma mensaginha de WhatsApp. Manda a mensaginha de WhatsApp que eu vou te mandar o livro. Eu te mando o arquivo. Pastor, mas de graça? De graça. A Bíblia diz: de graça recebeu, de graça dá. Calma lá, mas deixa eu te falar. Se você sentir no coração de enviar uma oferta, o mesmo número que você vai mandar a mensagem de WhatsApp é o número do Zélio. Ou no final, se você quiser procurar aquele menino ali e entregar uma oferta, qualquer oferta, irmão, que vai abençoar, vai me ajudar a produzir ainda mais. Se você desejar receber, manda mensaginha aí. Se você desejar ofertar no meu ministério, eu agradeço e vou orar por você e pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida. Amém, queridos? Eu trouxe comigo também, agora sim, irmãos, esse aqui é o meu penúltimo livro. O último livro é na área de sociologia, que o pastor está com ele, mas esse é o penúltimo, Jesus da Manjedoura ao Calvário. Aqui é um estudo sobre a vida de Jesus por inteiro. Se você quiser adquirir, eu tenho poucos, eu devo ter uns 13, 14 ali. Se você quiser adquirir, o custo desse livro aqui, o custo dele são $16. Qualquer oferta que você me der a partir de $16, eu te dou o livro como gratidão pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe.